Finalmente, né, Sá? Uhul! O dia chegou. Alinhamos as agendas e conseguimos trazer a nossa convidada tão amada e preciosa. E quem é ela, Sá? Graci! Essa mulher com milhões de inscritos em seu canal! Mas o dom da palavra ela tem, viu? É O maravilhosa! dom da palavra tem. Finalmente, né, pessoal? Conseguimos trazer a Gra aqui depois de bastante tempo. A gente tentando alinhar as agendas aí, mas a Gra tá aqui com a gente, graças ao bom Deus. Obrigada pelo seu sim e Sim. compartilhar com tantas mulheres que vão ver e vão... Nossa, eu também posso? Ah, nossa, ela fez assim. E obrigada por você acreditar no nosso canal. E Desde a primeira seja vez. bem-vinda. Seja bem-vinda, Que nossa você primeira se sinta à convidada. vontade. Obrigada. Hoje eu orei muito, sabe? Indo para academia de manhã. E eu comecei a orar pedindo para que o Senhor abençoasse esse momento. E que tudo fosse para a honra e glória dele. Porque esse é o objetivo da gente, sabe, Gra? Meu e da Sim. Sá. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que a gente leve testemunhos para a vida das pessoas. Antigamente, eu já vou começar aqui falando, antes de abrir para a Gra, eu só queria dar um passo atrás. Já quase não Claro. fala, né? Eu tinha dificuldade, Gra. Eu achei que foi muito corajoso da sua parte quando a gente conversou, você falar assim para mim, Pri, se você quiser, eu posso dar meu testemunho, porque eu tenho algo para falar para as pessoas. E eu acho isso tão legal, porque uma vez a gente conversou, Sai, todo mundo tem os seus pecados, os seus erros, os seus acertos, o seu testemunho, né? E antigamente eu me envergonhava muito e eu falava comigo mesma, não, eu nunca vou falar isso para as pessoas. Isso que eu fiz, ou que eu não fiz, ou que eu fiz de errado. E depois que eu comecei a ter mais o conhecimento da palavra, eu comecei a perceber que o meu erro, o meu pecado, a minha vida, o meu caminho, hoje não é motivo de vergonha, mas para eu dar um testemunho para as outras pessoas. Não é motivo de vergonha, é um motivo de prova de que o Senhor trabalhou em mim. Que apesar Né? de mim, Cristo se faz presente Exatamente. dentro de nós e faz transformação Isso. e pode, através da nossa vida ainda, tão miserável, Fazer trazer transformações em outras pessoas. Exatamente. Eu acho que o que existia em mim era muito orgulho. E eu acho tão bonito isso, a pessoa, né, se dispor a falar o seu testemunho. E hoje a gente está aqui contigo, graças ao bom Deus, e que esse momento, esse podcast, ele realmente ressoe nas mulheres, nas pessoas que o Senhor quiser realmente tocar. E aí, Bem, quem é a Gra? Quem é a Gra? Primeiro, eu quero agradecer esse convite. Obrigada pelo sim de vocês. Eu entendo que existem muitas pessoas... Vou começar a chorar. Tá em casa. Existem casa, muitas Gra. pessoas trancadas dentro de algo que elas não conseguem entender ainda o que está acontecendo. E quando o Senhor levanta mulheres de verdade, com problemas reais, que vivem no mundo real, as pessoas se espelham muito nas outras. E o Senhor tocou no coração de vocês para fazer esse momento. Então, primeiro, obrigada pelo sim de vocês. Eu acredito que daqui tem muita coisa pela frente, aonde o Senhor vai entrar dentro das casas, dentro de vários lugares, onde existe uma pessoa precisando ouvir as palavras que vocês vão... O que o Espírito Santo vai fazer vocês conduzir. Então, obrigada. Obrigada por esse espaço, obrigada pela família que liberou esse momento. Não é fácil. Realmente, conciliar agendas é muito difícil. Mas o Senhor prepara há um tempo para todas as coisas. E esse é o tempo que nós estamos aqui. E agora, Gra? Quem é a Gra? A Gra é um monte de... Hoje é muito mais fácil. O maridão tá aqui, né? De testemunha. O Hoje é muito mais fácil o de falar. diretor aqui no ponto. A Gra sem ele não existe. É, verdade. Mas é muito mais fácil falar quem é a Gra, porque hoje eu consigo entender quem eu sou. Mas começando, eu sou uma mulher cristã, apaixonada por Jesus.
porque ele me resgatou, ele me trouxe, ele me deu a vida, me deu o fôlego que eu achei que eu já não tinha. Sou casada há 18 anos com o melhor homem do mundo. Com o segundo melhor do mundo. Com o terceiro, eu acho. Que bom, né? Eu sou mãe de 3 joias. A Laura, uma princesa. O Lorenzo, um príncipe. E o Léo, um príncipe. Verdade. Eu sou funcionária, empresária, eu sou irmã, eu sou cunhada, eu sou nora, eu sou filha. Amiga. Eu sou amiga. Eu sou líder, eu sou tantas coisas que a Gra é, mas a principal, eu sou uma filha amada. Amém. E eu entendi que eu sou uma filha amada. Então, a partir disso, eu sou tudo que o Senhor quiser que eu seja. Amém. Amém. E Eu ouvi Tá. antes, a gente estava conversando, né? E você falou assim, nossa, ninguém faz uma coisa grande sozinho. sozinho. Como você percebeu isso na tua vida? A partir de qual ponto? Não, você perceber que, puxa, eu sozinha não consigo. Porque às vezes a gente caminha na força do braço e vai achando que a gente consegue. Quando que foi esse start na tua vida? Bem, quando eu passei por um período muito escuro, e esse é um testemunho muito, muito lindo da minha vida. Por muito tempo eu tive medo e vergonha de expor, mas eu entendi que é necessário falar para que muitas pessoas sejam curadas. Eu tinha algo dentro de mim, eu cresci dessa forma, ouvindo, eu não preciso de ninguém, eu sou forte o suficiente. Então eu não preciso de marido, eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente. Eu cresci ouvindo isso. Mas Eu dou conta. era o que a minha mãe tinha para me dar e tudo bem. Então eu sempre carreguei muita coisa, coloquei muita coisa em cima de mim. E é lógico que ninguém dá conta. Você não vai dar conta de fazer as coisas que não é para você fazer. Quando eu conheci a igreja onde a gente frequenta hoje, e tem uma coisa muito legal chamada GA, eu descobri que eu podia dividir os meus problemas, as minhas coisas. Eu descobri que pessoas também tinham problemas e que elas também conseguiam se aliviar quando contavam ou distribuíam E que as ninguém ficava coisas. apontando, Exatamente. mas acolhendo. Acolhendo, né? isso. Um ambiente seguro. Então eu seguro. entendi que a união, ela faz total diferença. Isso eu levava para minha casa. Não, eu dentro de casa eu sou autossuficiente. Eu dou conta de trabalhar, pagar as contas, limpar, cuidar. Não, todo mundo tem uma função. E aí, quando você consegue dividir essa função, cada um fazer, fica uma coisa grande e linda. Do que sozinha você não vai, você vai se descabelar, você vai se perder e você não vai pegar a essência daquilo. E um detalhe, né, Gra? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente acaba julgando quem não está no mesmo ritmo que a gente. Exatamente, Né? exatamente. E ninguém tem o mesmo ritmo que você. Graças a Deus. Amém. É verdade. Imagina se todo Sim. mundo tivesse o mesmo ritmo, que horror que seria, né? A beleza, então, em não ser autossuficiente. Exatamente. Em você poder descansar. Sabe, quando você descansa, quando você entende que todo mundo faz parte de um trabalho, não é que você vai fazer o seu e relaxar, não, mas você não fica com aquilo, eu tenho que fazer. Não, todo mundo tem um papel e que delícia isso. Então, enquanto estávamos aqui, cada um fez o seu papel e eu estava aqui. Eu estava aqui desfrutando de um momento antes de começar, porque sim. todo mundo tem a sua função. E que legal que existe isso, e você poder desfrutar desses momentos, observar e não ficar desesperado, eu não tenho que nada, eu tenho que desfrutar de tudo que Deus me deu. Mas para você chegar nisso, nessa maturidade, houve alguma coisa? Ah, muitas. A dor foi muito grande. O peso, eu falo que hoje eu comparo, sabe um motoboy? Que ele vai sair para entrega e ele pega aquela mochila gigante, cheia de coisas, e ele vai carregando aquilo.
Quantas vezes eu carreguei aquela mochila por todo... E não era minha aquela mochila. Tava tão pesada, Sim. tão pesada, e eu achava que era tudo eu, era tudo meu. Até o dia em que o Senhor me fez abrir os meus olhos e entender que eu preciso pegar essa mochila, entregar para quem é o dono e fazer o que eu preciso fazer. E aí, quando a gente faz aquilo, a gente faz com excelência, tudo fica lindo. O que antes era um estresse, agora fica prazeroso. Eu sou mãe, quem cuida da minha casa sou eu. E o que antes era um peso, fazer comida, lavar roupa, sabe? Organizar, meu Deus. Fazer funcionar. Claro que eu não vou fazer, ai, que olha lindo, não. Ai, que adoro Sim. Meu Deus, é Mas, cansativo, mas é prazeroso, porque eu tenho um lar para que eu possa fazer isso. Tem bagunça, porque eu tenho filhos. Olhar, né? Tem louça suja, porque eu tive comida. Porque é uma casa real. Que delícia isso. É uma Né? casa, Uma casa real. real. Exatamente. Eu falo isso, mas é pra mim também, tá, gente? Porque eu também tenho as minhas questões, né? Então, essa questão da casa real, do dia a dia, eu faço esse comentário, mas ele é pra mim também, ele serve pra mim também. Claro que é cansativo. Sim, né? É cansativo. Nós somos seres todos humanos, nós. a gente tem limitações. Mas quando você troca pelo prazer de que não é um peso, é um privilégio, você começa a olhar com doçura as coisas E que da Deus onde te que deu. vem esse peso? O peso dona de casa. Porque quando você decide casar, você é dona de uma casa. Sim. E nós somos territorialistas ainda, né? A mulher é territorialista. O território de uma mulher é sua casa. E por que que isso se torna um peso pra gente? E às vezes, espero que não para todas, mas assim, muitas mulheres, eu me coloco nisso, às vezes é pesado. Da Sabe onde que assim, vem esse peso? A gente Até nasceu, abrir os olhos, né? a gente nasceu já numa geração em que sobrecarrega mulheres e tira o peso do homem. Cada um tem um papel. E se cada um entender o seu papel, as coisas ficam leves. Eu cresci eu sou filha de pais separados. Então, meu pai, ele foi embora quando eu tinha 5 anos. A minha mãe ficou com 3 filhos. E ela ficou com a carga toda. E ela vestiu uma capa e ela foi para a luta. Então, ela sempre falou isso. Eu não preciso de ninguém, eu sou eu faço, eu consigo. E vocês também. Vocês não dependem de ninguém. Então, eu mentalizei isso. Eu tenho que ser. Eu preciso ser. E uma sociedade inteira coloca um peso muito grande. Você não pode ser dona de casa. Quem é dona de casa na vida atual? Imagina, você tem trabalho, você tem uma faculdade, você tem que exercer, você tem... Legal, você tem que fazer. Mas o seu primeiro é a sua casa, é o seu lar. Então a gente cresce já, a gente já cresceu com isso. E no nosso tempo, talvez no tempo da minha mãe não, mas no nosso sim. A gente cresceu com a TV dizendo que mulheres tinham que ir à luta, mulheres, mulheres, mulheres. E normalmente o cenário era o quê? Um homem acomodado e a mulher louca, descabelada, fazendo todas as coisas. Então, aí o que se torna um peso? Você entender que você tem um mundo para guerrear, mas tem uma casa para cuidar. Mas primeiro eu tenho que ser vista, antes de ser vista dentro da minha casa. Então lá fora eu sou aplaudida, dentro de casa ninguém me vê. Então onde ninguém me vê, se torna um peso. O que é totalmente ao contrário. Lá fora as pessoas vão me ver, vão me aplaudir, eu sou Dá conta de tudo. Eu sou Normalmente, né, quando se pergunta assim, quem é... Antigamente eu ia falar assim, quem é a Graciele? Eu sou secretária, eu sou empresária, eu sou... Porque o meu trabalho, ele conta mais do que todas as outras coisas. O seu papel. O meu papel, currículo ali. Sim, social. cada vez mais. Ele conta muito. Verdade. Então, aonde que algum lugar vai falhar? Dentro de casa, ninguém está me aplaudindo. Então, é um peso. Com perdão da palavra, é um saco você ter que carregar uma casa. E é uma mentalidade totalmente diferente. Há um tempo atrás, eu entendi que a gente é bênção onde o Senhor nos colocar. E se Ele quiser
que eu pare de trabalhar para dar conta do mundo, guerrear lá fora, para guerrear aqui dentro, eu vou ser uma bênção dentro da minha casa e aquele lugar vai ser maravilhoso. Mas eu posso também trabalhar para ajudar meu esposo, para ajudar a gente a construir um futuro melhor. Mas primeiro é a minha casa. Eu primeiro preciso formar quem está lá dentro, organizar a bagunça, para daí sair para a guerra. É que hoje em dia, graças ao bom Deus, a gente tem tido uma boa palavra, né? Um bom contato, um contato com a boa palavra mesmo, assim, com a palavra que vem do Senhor mesmo, sem nenhum tipo de ruído, eu acredito, com aquela palavra pura. O que eu quero dizer com isso? Quando o casal sabe cada um o seu papel, não fica mais pesado. A balança fica equilibrada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Com Porque certeza. eu acho que o dia a dia de todos nós hoje, né? Eu não vou falar assim só por mim, porque eu sei, a Sá tem também a correria dela, a Grace, eu não sou diferente de ninguém. O Leia, o nosso dia começa super cedo e termina tarde. Porque a gente passa o dia inteiro equilibrando os pratos. E cada um no seu papel, e cada um tentando dar um suporte para o outro quando o outro não consegue. E isso é algo saudável. Quando cada um entende o seu papel. Exatamente. Inclusive no sentido de saber assim, a mulher muitas vezes, em alguns casos, indo para fora de casa, mas sem esquecer do seu papel dentro, e o homem, às vezes, entrando em casa, sem esquecer o seu papel também. Vocês entendem o que eu quero dizer? Cada um dentro do seu papel, mas também interagindo com o outro. Eu acho que isso é algo saudável, né? Sim. Quando todo mundo entende o seu lugar, é um suportando o outro. É um suportando o outro, não no mau suporte. sentido, né, gente? Porque a gente tem um objetivo. Nosso objetivo Vamos só falar aqui, o que é suportar o outro, né? Isso. Explica. o suportar não é assim, eu te suporto. Eu te suporto. Não. É quando você está caindo, eu ir lá e te dar o suporte. Sim. Quando você está num dia terrível, você chegar em casa chorando e eu vim aqui te dar um abraço, falar uma palavra de ânimo, te dar um suporte. Ou quando você não pode estar em algum lugar que você necessitava estar, tem alguém ali te dando esse suporte. Então, muitas vezes, o meu marido trabalha de cedo até de noite, ele teria que estar numa reunião da escola, ele não pode estar, mas a mãe está dando esse suporte. Ele precisava estar levar alguém, buscar alguém, mas ele não pode porque está numa reunião. A mãe está, a mesma coisa comigo. O lugar onde a mãe deveria estar, o pai está. Então, é um conjunto, é um suporte, é um auxiliando. Eu acho que, porque o suportar, ele dá uma impressão de que, eu te suporto. A minha cruz. A cruz. Exatamente, não é esse o sentido de suportar porque você é insuportável, não, porque eu estou ali auxiliando. Exatamente. Meu papel. Auxiliando, é um ajudando o outro. Mas, quando tu lembra quando a gente conheceu a Gra? Foi no GA? Foi no GA. Foi. E tu lembra, assim, mais ou menos como que... Aí dói. Não dói mais. Não dói, né, Gra? Não dói A dor mais. vira testemunho. Exatamente. Né? E eu lembro da Gra, lembro do Paulinho, e eu pude presenciar a borboletinha saindo do casulo. E é muito emocionante ver tudo isso, Gra. Então, assim, se você puder compartilhar com a gente... com certeza. Fala um pouquinho Porque daquela parte bem escura. Quem conhece a Gra, né, já ouviu um pouco do testemunho e sabe o que aconteceu para que essa borboleta colorida saísse do casulo e pudesse voar. Eu fico muito feliz de ter visto um pouco do antes, já indo ali quase que indo pro durante, e agora o depois. Muito vitorioso. Sabe o que é legal? A gente pode falar com propriedade
de tudo que aconteceu. Isso é muito real. Tudo é possível. Há 4 anos, eu acho, talvez 3, 4 anos atrás, eu estava num momento em que eu não via a luz. Para mim não tinha mais salvação nenhuma, nem o meu casamento, nem a minha família. Meu casamento é algo que eu sonho desde criança. Era o meu sonho ter um marido, filhos, numa mesa. Esse era o meu sonho. E eu me casei nova, totalmente despreparada, eu não tinha maturidade. Eu me casei com 20 anos, aos 22 eu fui mãe. Era o meu sonho ser mãe. Mas eu e ele éramos meninos demais. O Paulinho tinha? Eu tinha 20 e ele 21. A gente Bem tem jovens, 8 meses bem de jovens, diferença. aham. Jovens, hoje Né? eu falo, a minha filha tem 16 anos, mas ela é muito mais madura do que eu quando me casei Mas com tu 20. imagina ela casando com 20, assim, Eu imagino. É? Eu imagino. Se for, amém. Amém. Se ela encontrar, se ela for encontrada, ela não vai encontrar. Ela vai ser encontrada por alguém que o Senhor preparou. Não tenho Tranquilo. por que adiar. Mas precisa ter maturidade. E era algo que eu achava que eu tinha. Eu sempre fui muito dona do meu nariz, achando que eu era. E o meu marido, ele era imaturo. Nós dois éramos muito imaturos. Então, quando a gente casou, eu tinha um problema muito grande de paternidade. Eu não sabia disso. Mas eu tinha um problema muito grande de paternidade. Então, eu achava que quando eu casasse, eu ia ser feliz. A minha vida ia mudar, os meus problemas iam acabar. E eu acredito que é um problema geral, sabe? As pessoas, normalmente, elas acreditam nisso. Por isso que existem relacionamentos frustrados, porque elas não estão preparadas para ter um relacionamento. Elas acham que o outro vai ser a cura dela. E esse foi o meu caso, tá? Eu me casei achando que eu ia ser curada de todas as minhas dores. Dores que eu nem sabia que eu tinha, mas estavam ali. E a gente casou, eu fui mãe. Sua expectativa estava no Paulinho. No meu casamento, exatamente. Mas ele é um ser humano, falho, como todos. Então, ali, eu inverti o papel. Ele não conseguia andar porque eu travava ele. Quando ele ia andar, eu ia fazer o papel dele. Tipo assim, coloque esse copo ali. Se ele demorasse 2 segundos, eu ia... Você não consegue fazer nada, é eu que tenho que fazer tudo. E isso começou a virar rotina. Eu comecei a pegar o papel dele e ele se apagou. Sim, botou. Automaticamente. Toda mulher que vai querer fazer o papel do homem, o homem não briga. É muito raro um homem que vai bater de frente com uma mulher e falar, não, quem manda aqui sou eu. É muito raro. E acontece isso, a mulher ela apaga o brilho do homem, eu apaguei o brilho dele, eu queria ser a autossuficiente, a que sabia tudo, Nossa, a poderosa. Não consigo ver, sabia? Não... Mas isso muito sutil, entende? Muito sutil. Tanto que, assim, dentro de casa era algo, fora era diferente. E Então, hoje, a gente com não... essa lucidez, você consegue ver tudo isso. Mas Exatamente. naquele Antes momento, não, era muito, muito sutilzinho, muito pequenininho. Mas isso foi acabando, destruindo o nosso casamento. Algo que era para estar construindo, a gente destruiu. Então aí veio a Laura, uma bênção, a menina que eu sempre sonhei, que o Senhor nos deu. Mas uma criança, ela muda muito a história de um casal, né? Então aí o que já não estava legal, ficou mais difícil. Problemas financeiros, problemas da gente se relacionar mesmo. A gente não tinha uma sensibilidade, e era sempre uma briga atrás da outra, por nada e por tudo. Qualquer coisa era motivo. Aí pensei, bem, a Laura começou a pedir um irmão, eu falava, como que a gente vai
como que eu vou ter um irmão nessa situação? Ai, Isso ela devia ter aqui uns 3, 3 4 anos ela começou a pedir um irmão. Ela começou a orar, orar, orar. Ela orava, ela queria, ela queria. E eu falava, de jeito nenhum, de jeito nenhum, nunca vou ter mais filhos. E aí, até que um dia eu e o Paulinho conversando, a gente falou assim, é muito egoísmo da nossa parte, não dar um irmão para ela. Porque eu tenho irmãos, você tem irmãos, o que que é a vida sem um irmão? Poxa, se a gente pode ter, por que não ter? E aí decidimos ter e engravidamos do nosso menino. Meu Deus, nosso mundo rosa e azul. Que delícia! Nosso Paulinho, nossa menina, e que lindo foi realmente. Mas aí, ainda assim, a gente nunca esteve 100%. Acho que nunca vai estar 100%, mas assim, a gente nunca estava alinhado, a gente não estava na mesma conexão. Para os de fora, era tão lindo, era uma família perfeita. Mas ali dentro a gente sabia o quanto doía todas as coisas. E de repente, eu engravidei de novo. Foi assim, totalmente, um susto. né? Qual a diferença do... 1 ano. Um Porém, ano. descobri o Leonardo, já estava de 5 meses e meio. Porque eu não imaginava estar grávida. A diferença é 1 ano? 1 ano, certinho. O Lourenço fez 1 ano, dia 9, e o Leonardo nasceu dia 29. Na curtição do bebê. Sim, foi um susto muito grande, porque eu tinha a Laura pequenininha, o Lourenço bebezinho, e de repente veio mais uma bencinha. Então foi um susto, porque ele não estava no plano, nos meus, estava nos de Deus. E aí, pensa, se a gente tinha uma criança que já muda a rotina, muda o financeiro, muda tudo, de repente veio um, e de repente veio mais um. Então nós estávamos em 3 crianças e um casal totalmente desequilibrado. Nós já conhecíamos Jesus, mas nós não seguíamos ele. É diferente de você conhecer e seguir. Eu te conheço, mas eu não sei qual é a sua rotina. Eu conheço meu marido e eu sigo ele. Eu sei até o olhar dele. Hoje, se ele fizer assim, eu sei se o negócio tá legal ou não. Então, conhecer Jesus é diferente de seguir. Então, a gente conhecia ele, mas ele não fazia parte da nossa vida. E aí, o que estava ruim começou a ficar muito pior. E era brigas, e era desrespeito. Começou a ficar assim um negócio muito feio, muito chato. E chegou um tempo que eu sentei com ele e falei assim, você quer saber? Não quero mais. E ele, tudo bem, depois de muitas vezes falando a mesma coisa. As crianças Então, pequenas ainda. pequenos, o Léo tinha 2 aninhos. Então, uma coisa que eu falo assim, cuidado com as palavras. Palavras têm poder. Toda vez que você fala, não aguento mais, da próxima vez que isso acontecer, eu vou fazer tal coisa, você está profetizando. E eu profetizei. A próxima vez que ele fizer isso, era detalhes. Era tipo um copo aqui. Próxima vez que ele deixar esse copo aqui, eu vou me separar porque eu não aguento mais. Aí o que ele fez? Tá bom. Deixou o copo ali. E eu sentei com ele e falei assim, ó, não quero mais, pra mim chega. E ele falou, tudo bem. Das outras vezes, não. Das outras vezes ele fala, não, a gente tem que conversar, não é bem assim, eu vou melhorar. Foi dito, tu falou, esperando que ele mantivesse Sim. aquela postura. Não. E aí aquele dia ele falou assim, tudo bem, quer saber? Tá bom, tá tudo bem. Vamos ver o que a gente faz aqui. Se eu saio, eu falei, não quero que você saia. Porque tem as crianças pequenininhas, eu não quero que eles sofram. Então, continua aqui, só que a partir de hoje eu não sou mais sua esposa. Ele, tudo bem. Pra mim foi um misto de, ai, que alívio, mas é sério isso? Como assim? Como assim? Saiu do meu controle agora. Exatamente, porque... E até uma vez eu conversei com uma colega minha e ela falou assim, estranho, né? Porque normalmente quando a mulher fala assim, não quero mais, a gente espera o homem falar não, ou vice-versa, né? Quando a pessoa também toma uma postura, você fica assim, como? E agora? O que eu faço? Que eu nunca tive qual que é o próximo passo? Você tava fazendo birra, né? Exatamente, uma menina mimada com 3 crianças. Uma menina birrenta. Eu falo que eu sou mimada por mim mesma, porque nunca ninguém me mimou.
Deixa que eu me mimo. Mimei Eu sou mesmo. uma menina birrenta, mimada, que achava que tinha o controle de tudo, com 3 filhos. Não, eu dou conta, eu vou trabalhar, Repetição de comportamento. Sim, É um reforço, né? exatamente. As crianças percebiam alguma coisa? Não? Sim. Sim. Laura já estava ali com 8, 9 anos nesse tempo. Então, a Laura sempre foi muito Os meninos ligada. acho que não, né? Eles De não. repente. Mas Tanto a que às Laura- vezes a gente comenta alguma coisa, o Leonardo fala, quê? Quê? Ah, filho, tá tudo bem. O Lorenzo, ele já lembra de alguma coisa, a Laura totalmente. A Laura foi a quem mais sofreu, né? Só que comportamentos dele, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eles refletiam tudo o que acontecia. Então, era birra, era um estresse muito grande neles, não eram crianças tranquilas. Eles são crianças tranquilas, mas diante daquele cenário de pai e mãe se confrontando o tempo todo, eles não se sentem seguros, né? E aí, nisso, nós ficamos, nesse separar, 4 anos 4 Nossa, anos. dentro de casa. Vocês ficaram separados 4 4 anos na mesma casa? Desse tempo a gente tentava, Não porque se dentro de mataram, casa... né? E não se mataram. Exatamente. Porque assim, eu acho que nesse sentido eu era um pouco madura. Nós éramos maduros. E o Paulinho sempre tentou de tudo para fazer tudo dar certo. Mas na minha visão ele estava fazendo totalmente errado. Então nós ficamos assim. Aí de vez em quando ele tentava fazer alguma coisa, eu falava assim, ah, legal, ó, ele mudou. Daí de repente, não, aí ó, por isso que eu tomei aquela decisão de separar. Não dá, ele é assim, ele não vai mudar. Mas eu era também. Nós dois éramos, mas eu também tenho uma parte, 50%. Totalmente imatura, totalmente rebelde, me achando. Gente, é difícil, eu não encontro nem palavras para falar as minhas atitudes. E aí a gente encontrou a igreja, NIB, hoje Ressoar. Nós encontramos a igreja e foi assim muito começou a esclarecer muitas coisas na nossa vida. Brigados, separados, iam pra igreja. Íamos, Olha. mas eu sentava aqui ele lá. E na hora que o pastor aqui falava lá, assim... as crianças no meio. o pastor falava assim, abraça seu irmão. Eu olhava pra ele e falava sim. assim, mas nem me encoste. E às vezes o pastor fala assim, dá um beijo na esposa, fala que ama a esposa. Eu só olhava pra ele porque ele já entendia que aqui não tinha contato. Aí, então assim, a gente saía, levava as crianças para sair, para comer, para brincar, a gente tirava foto. Nós éramos uma família. Para quem estava de fora, estava tudo normal. A família sabia? Sabia. Ah, tá. Sabia porque eu vomitava muita coisa, né? O Paulinho fez. A família do Paulinho sabia também? Sabia também. A tua sogra. Sabia. Por um tempo, depois ela até concordou com certas atitudes que eu tive, porque o Paulinho também deixou o teto descoberto. O teu sogro, eu imagino, porque o sogro da Graça é pastor. É pastor. Então, eu imagino que eles realmente estiveram com vocês aí nessa situação. Sim, eles estiveram o tempo todo, eles oravam, eles não aceitavam essa situação, mas eles também não se metiam. Né? Minha mãe também, minha família também, eles sempre estavam com a gente, mas eles não se metiam nas nossas decisões. E isso foi importante também pro processo. Foi. Não ter esse envolvimento extra. Até esse ponto onde eu coloquei o fim, Limite. existia sim uma interferência na nossa família, na nossa casa, da nossa família. Então, onde a gente ia, o que a gente fazia, sempre ia. E isso também que foi, sabe, as gotinhas assim que foram explodindo. Então, quando eu falei pra ele, não sou mais sua esposa, então parece que eu coloquei um limite. Eu falo assim... Inclusive para os de fora. Inclusive para os de fora. Eu falo assim que tudo que aconteceu foi necessário, mas não da forma que aconteceu. Foi dolorida. Porque precisava ter limite. Nosso casamento... ele não existia. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Gra.
A percepção que eu tenho diante disso que tu está me falando é que, assim, me diga se eu estou certa, parece que vocês casaram, mas não saíram da casa dos pais, assim, para assumir a direção do lar de vocês. Como fala na Bíblia mesmo, né? Exatamente. Sai da casa, construir uma nova família. Exatamente. A gente Não sei se... tinha a nossa casa, mas o meu marido, ele não tinha a postura de um homem de casa, de um dono, Um chefe. de um chefe, exatamente essa palavra. E eu queria isso dele também. Ele não tinha o ponto. Mas você não sabia como fazer isso também? Não, Porque era impetuosa, enfim. porque eu não tinha uma sabedoria, eu talvez não tinha um entendimento sobre isso. Nem Faltava deu tempo de isso. desenvolver, né? Porque você ia lá apagava, talvez a chaminha que Sim. quando começou ali. Ele não conseguia Pelo desenvolver a costume. masculinidade dele, né, a hombridade dele ali, por conta disso. Os pais dele queriam proteger e eles não estavam errados Sim. também. E aí é que a tua sogra viu que também existia ali uma questão familiar que Eles também Porque tu disse que ficavam ali, né? Uhum. Eles botavam os dedos ali. Até um dia eu tive uma conversa com meu sogro e ele falou que eu desrespeitei ele. Eu falei assim, não, de jeito nenhum, me perdoa se eu pareci isso, mas eu só quero colocar cada um no seu lugar. Aqui é uma casa e aqui dentro moram pessoas e agora aqui essas pessoas precisam ter responsabilidades. Se vocês virem de fora e ficarem dando pitaco, o homem dessa casa nunca vai crescer. E aí começaram a entender isso, mas eles também não estavam errados, né? Assim, eles queriam proteger aquilo que eles tinham. Eram processos deles também. Também, Não é que- exatamente. É errado, sim. Vamos falar bem sério. É errado. Nós, como pais, a gente se meter na vida dos filhos. Tem um limite Exatamente. que você pode ver seu filho sofrendo, mas você tem que dobrar os joelhos nessa hora. Sim, sim, e isso nunca aconteceu. Então, assim, era uma série de bagunças dentro da nossa casa, sabe? Nada tinha lugar, nada tinha limite, era todo mundo querendo dar o seu pitaco ali dentro. Então, nesse tempo que a gente saiu lá da igreja onde a gente estava e aí conheceu a Ressoar hoje, foi um processo de mudança na vida de todos. Todo mundo entendeu o seu lugar. Mas aí começou o processo de cura dentro de mim e dentro do Paulinho também. Nesse momento, a Laura já estava totalmente afetada. Ela já tinha ali 9, 10, 11, 12 anos. Eu comecei a ver comportamentos nela difíceis. Ela já não conversava e ela sempre foi uma menina brilhante, de cantarolar o dia todo. Ela se apagou e ela só usava um blusão e um moletom e podia estar o calor que tivesse, e ela só quieta, ela não falava mais. E um dia eu comentei com o Paulinho, falei assim, porque nós não tínhamos um relacionamento amoroso, mas nós estávamos ali porque nós tínhamos filhos, né? E eu não queria fazer essa bagunça na cabeça deles. Mas não sei o que foi pior. Porque eles vendo pai e mãe num desrespeito, acho que, enfim, a gente tentou fazer o melhor. Quando eu percebi isso, eu falei pro Paulinho assim, a Laura não tá legal. E aí ela começou a frequentar o grupo de adolescentes da igreja, então ela tinha um líder ali. E naquela semana a líder dela me ligou. Ela falou, Gra, você tá percebendo o que tá acontecendo com a Laura? Eu falei assim, olha, mais ou menos. Ela falou, a Laura tá se mutilando. Eu falei, mentira, dela sim. Ela ergueu a blusa e ela me mostrou. Ela sente uma dor que ela nem sabe explicar. Aí eu caí de joelho, eu falei assim, o que nós estamos fazendo? Era para proteger eles e nós estamos deixando eles pior. Por quê? Porque eu quero ser feliz, porque o meu marido foi irresponsável, porque o meu marido... Você entende que a nossa imaturidade estava afetando totalmente eles. Eu parei, assim, aí, sabe quando cai a ficha? Você fala assim, o que eu tô fazendo da minha vida? E essa era uma frase muito que eu sempre ouvi dentro da minha casa na infância e eu estava passando para eles, eu quero ser feliz.
Mas aonde que está essa felicidade? É fazendo os outros sofrer, quem você ama? Porque você tem uma felicidade que você busca, e aonde que ela tá? E aí eu parei, conversei com ela não queria me contar, até que ela ergueu a blusa e eu vi. Eu falei assim, que mãe horrível que eu sou. Porque tá dentro da minha casa, ela tá sofrendo por conta de 2 adultos irresponsáveis, porque daí ela não falava, ela via o pai e a mãe se ofendendo, ou, né, as coisas acontecendo e ela só se calando. E aquilo dentro dela cresceu de uma forma gigante, que ela não sabia falar. Ela também não tinha muito como falar. Se ela talvez viesse falar pra mim, eu ia brigar com ela, ou ela também não sabia expressar o que ela estava sentindo, ela sentia dores. E aí eu falei pro meu marido assim, a gente tem que resolver isso. Os nossos filhos estão sofrendo mais do que se a gente tivesse uma outra decisão. Então agora a gente vai sentar e vai ter uma decisão correta. A gente tem 2 opções. Ou a gente se separa de vez, tu vai para um lugar, separa. Acabou, cada um vive a sua vida, né? Para eles entenderem pai e mãe. Ou a gente pega um na mão do outro e vamos consertar a cagada que a gente fez. Porque quem é o responsável por isso é nós. Deus nos deu 3 presentes aqui pra gente cuidar e a gente tá acabando com eles. O que eu sinto, o que você sente, a gente coloca dentro do bolso e vamos cuidar dessas crianças. Mas a gente tem essas 2 opções, ou a gente pega um na mão do outro e vamos consertar, ou a gente acabou e cada um segue a sua vida. Ele falou, eu não quero sair. Eu quero consertar. Quem começou foi nós, então quem tem que terminar somos nós. Eu falei, então vamos lá. A gente vai ter que começar do começo. Só que não é fácil. Não é fácil, mas é gostoso. É muito melhor quando você tira aquilo que não é seu. A mochila do motoboy. Exatamente. E o que vocês fizeram, Gra, então, a partir disso? Porque, ok, a partir do momento que vocês viram que os filhos estavam sendo afetados, eu calculo que essa tenha sido a virada de chave. Exatamente. E agora? E agora, o que a gente vai fazer? A gente já tinha um norte. Deus. A gente já conhecia ele, a gente já estava disposto a caminhar com ele, seguindo ele, né? E aí a gente procurou um GA, onde falaram pra mim que o GA ia ser bom pra nós, porque eu não dividia com ninguém as minhas dores. E por que tu não dividia? Por medo, vergonha, achando... Eu entrei dentro de um GA achando que eu era um monstro. Só eu tenho problema, só eu erro, só eu. Como que eu vou falar? Que vergonha. Como que eu vou falar que minha filha fez isso? Que minha casa é assim? A gente fica... Não, sabe? vamos expor. Exatamente. Vamos Que expor. vergonha, É porque orgulho, eu né? tenho que Orgulho, ser... isso é orgulho. Eu tenho que parecer perfeita. Eu tenho que, sei lá, dar exemplo. Eu não sei, cada coisa que o inimigo vem colocando na cabeça da gente, né? Eu sou um ser humano, eu sou uma mulher normal. Eu canso, eu choro, eu erro. Mas a gente erra e aí a gente aprende, a gente pede desculpa e a gente vai e faz o certo. É assim. E aí a gente decidiu, então, procurar um GA, onde ele também precisasse conviver com homens que também têm problemas reais, que também têm filhos e mulheres e essa vida de trabalho. Ordinária. Sim, Isso aí. Uma porque vida ele também não ordinária. conseguia conversar com ninguém, ter uma amizade ou, enfim, dividir problemas. E eu também não tinha. A única pessoa que eu contava era minha irmã, muito Só o que, superficialmente. assim, tem... É, esse eu posso, esse eu exatamente. posso, esse não posso. Só o que eu escolhia contar. O que eu achava agradável contar, na verdade. E aí a gente foi pra lá, a gente conheceu o GA. O primeiro dia que eu entrei lá dentro, eu não conseguia falar nada, eu só chorava, porque a gente estava totalmente destruído. Era totalmente destruído, num todo. Finança, sentimento, espiritual. Sabe quando você não consegue? Tá tudo assim,
esquisito, escuro. Eu tinha uma crise de ansiedade horrorosa que eu descobri ali nesse tempo. Eu estava usando um remédio, tomando um remédio de pressão por conta de ansiedade. A minha pressão ia lá nas alturas. Tudo isso porque estava tudo descontrolado. Então a gente chegou ali no GA assim, destruído, sem norte nenhum. Podemos dizer que, na verdade, ele estava sob o seu controle, não descontrolado. Você achava que a tua decisão, não, ele só não se aproxima de mim, a gente tem um casamento aqui, para as crianças não sofrerem. Então, tudo sob o seu controle. É o controle E isso- das humanas, né? E isso Sim. está te levando a adoecer em todas Sim. as áreas. Exatamente isso. A pressão era tão grande porque eu queria ter o controle de tudo que eu não tinha controle de nada e virou aquela bagunça inteira. E quando você descobre que você tentou e deu tudo errado, é uma frustração muito Uma sensação grande. de impotência, porque nada deu certo também, você não conseguiu fazer nada. Sim, então você não serve para nada, né? Tudo que você É. achava que dominava Sim. Ruiu. foi um fracasso. E aí constantemente vinha, né? Cadê a família que você queria? Cadê? Cadê a mesa que você queria? E aquilo me doía muito mais. Porque assim, eu via que o meu casamento tinha se destruído por causa de mim. Porque eu dei os passos para que isso acontecesse. Nada é construído e destruído só por um. Mas quando você você toma frente, sim, era minha culpa, sim. Eu que falei, eu que bati no peito e falei, eu quero terminar com isso. E aí a gente foi andando, a gente foi caminhando, aí nós sentávamos, eu me lembro que a gente sentava na cama, botava as crianças para dormir e sentava e falava assim, agora a gente vai olhar pontos, o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque até então, eu não sabia quem era a Gra, eu não conhecia a Graciele. Eu não sabia o que eu gostava, o que eu não gostava. Era tudo tão bagunçado que nem isso eu não sabia. Ou você tinha perdido. Eu tinha perdido, mas eu nunca soube. eu tava tentando me descobrir. Porque quando eu me casei, eu não me conhecia. Eu achava que quando eu me casasse, eu ia ter todas as soluções, né? E ali naquele meio, por isso que eu falo, as pessoas, para elas terem um relacionamento, elas têm que ser completas. Elas têm que estar completas. Exatamente. Não adianta você estar vazia para estar com alguma outra, para ter um relacionamento. Ninguém vai te completar. Você precisa somar. E a gente fez ao contrário, né? Por falta também de maturidade, de direção, não sei, talvez um tempo atrás não tinha tanta conversa sobre isso, né? Hoje eu converso com a minha filha sobre tanta coisa que eu venho aprendendo e eu quero passar para ela, porque eu quero que quando ela chegue no relacionamento, ela seja inteira. Ela não seja metade para ser completa pela outra metade da laranja. Isso não existe. Não existe, né? E a minha mente sempre foi essa, a minha metade da laranja. Eu sempre fui muito sonhadora, sempre fui muito criativa com o príncipe do cavalo branco, sabe? Nossa. Só que eu Aí vem a casei com um frustração. homem real. Exatamente. Eu casei com um homem que dorme, que acorda, que cansa, que... Casei com um homem verdadeiro, não o príncipe do conto. E ainda bem, né? E aí, quando a gente sentava, eu me lembro assim, que eu falava pra ele assim, casamento é uma empresa. Tem que ter os dois. Porque se só um deposita e o outro tira, vai pesar pro outro. E aí a gente começou a entender o que era um casamento, porque até então a gente não entendia. Ele tinha um certo olhar para o casamento, onde agora eu casei e eu também. Agora eu casei e eu posso viver do jeito que eu quero. Capaz. Sim, a gente vai pensando nessa forma. Agora eu casei, E agora eu Tá tudo casei, certo. agora o que então? Eu quero escutar essa partezinha. Agora eu casei e agora eu vivo do não jeito que eu preciso quero. mais me cuidar, não preciso mais me olhar, não preciso Sério, mais... Sim, eu entrei num buraco gigante de descuido, de relaxo,
Porque casou, agora não preciso mais me cuidar. Não preciso mais, eu tenho tantas coisas para fazer, por que que eu vou ficar me olhando? Já tem alguém. Nem dá tempo. E ele com esse olhar de que eu já casei, eu não preciso cuidar. Conquista. E eu sempre fui muito romântica, né? A minha mentezinha, o cavaleiro, né? o príncipe, olha lá. Aí ele falava assim, Romance, né? ai meu Deus, como eu queria que ele chegasse, tipo, do nada, com um buquê de flor. Ai, do nada. Mas a gente não tinha dinheiro, daí eu me frustrava, daí eu falava pra ele assim, eu nunca te pedi nada, eu nunca te pedi pra você me dar uma joia. Eu sei que a gente não tem condições, mas passa no canteiro, pega uma florzinha e fala assim, ó, lembrei de você, isso que eu queria. Ai, não tenho nada, pega uma cartinha, escreve assim, bom dia, meu amor, sei lá. Mas ele também não tinha essa sensibilidade, porque eu nunca disse pra ele o que eu queria, eu só imaginava que eu queria isso. As pessoas não sabem definir o que você tá pensando se você não falar. Exato. Como que você sabe o que eu tô pensando? Não, se eu não falar, você não vai saber. E o casamento é assim. Mas eu achava que a minha metade da laranja ia saber. Sabia o que você estava pensando. Pensando, claro. Afinal de contas, era só metade, né? Ele tem que saber o que eu quero. Então, nessas conversas, quando a gente, né, voltou a entender e querer casar, eu falava, aí um dia a gente falou assim, então vamos casar? Vamos casar. Então, você aceita? Você foi se apaixonando de novo por ele? Eu me apaixonei por ele. Eu acho que eu não era apaixonada por ele. Olha só. Eu comecei a ver coisas nele que eu nunca tinha visto. Quando eu me casei com ele, o que me chamou a atenção foi o coração dele. Foi um coração gigante, sempre teve. E para mim apagou esse coração durante esse tempo. Quando nós voltamos a conversar com a intenção de um casamento, eu comecei a olhar de volta aquele coração dele. Eu falava, que coração mais lindo, cara. Ele para tudo e ele vai fazer, ele vai servir, ele ama servir. É uma pessoa. Ele ama pessoas, ele tem um coração gigante. Então eu comecei a olhar esse lado dele de novo. Aí eu olhava outra coisa, aí eu olhava... Aí um dia eu falei pra ele assim, vamos fazer uma lista de qualidades e defeitos. Porque a gente precisa saber onde a gente precisa melhorar. E ele falava pra mim, não, você não tem. Claro que eu tenho defeito! Eu preciso que você seja sincero, porque senão eu vou achar que eu tô por cima da carne seca de novo, daqui a pouco vai bagunçar tudo de novo. E aí a gente ia fazendo isso. Conversas, colocava a criança pra dormir. Você teve alguém para ajudar vocês ou não? Sozinho. Teve Não, orientação? não. Fora Deus, né? Foi a ajuda do GA, olhando, sabe assim, na hora do agradecer, coisas que eu nunca imaginei agradecer, eu começava a pensar. Porque você via os outros agradecendo? Exatamente. É que assim, se você não é da Ressoar Igreja, nós temos o GA, que é um grupo de avivamento. Então, nós, como a igreja é muito grande, nós vamos em casas para ter um grupo pequeno e ter essa unidade, essa amizade. E lá tem um momento de agradecimento. Esse momento de agradecimento nada mais é que cada pessoa vai falar assim, eu agradeço, e você fala algum motivo pelo qual você está agradecendo a Deus aquela semana. E é esse momento que a Graça está falando. Então, por isso que é muito importante, né? Falar. Porque às vezes para você, é só um agradecer, para o outro eu nunca tinha pensado em agradecer esse detalhe. E essas coisas iam fazendo diferença dentro da minha casa. Eu agradeço porque o meu filho fez isso. Eu falava, gente, nunca agradeci porque o meu filho fez isso. Eu às vezes até brigava porque ele fazia isso. E isso é um privilégio. E eu fui entendendo que eu tenho privilégios. Eu tenho um marido. Mas ele faz bagunça. Graças a Deus. Aí eu tenho filhos. Mas eles fazem bagunça. Eles sujam. Graças a Deus. Graças a Deus eu tenho. Então eu tenho privilégios. E coisas que antes para mim era dolorido, hoje eu entendo que é uma bênção. Mas vocês não têm mais problema? Claro que temos. Mas hoje a gente senta e resolve. E não joga um na cara do outro. Antes, o que acontecia de problemas, foi você. Não, foi você. Não, porque isso é culpa sua. Não, porque se você não... O que a gente pode fazer para resolver? Agora já está feito. Então, o que a gente pode fazer para resolver isso agora? Porque problemas a gente vai ter sempre. A gente tem...
Nós somos meninos, nós temos só 18 anos de casado. Eu quero ter Acabaram o de atingir a resto da vida. maioridade. Nós temos criança, adolescente dentro de casa. A gente vai ter N problemas. Mas, Grace, assim, se você pudesse pontuar para quem está aqui nos escutando, porque a gente espera atingir pessoas que são já da nossa comunidade, lógico, porque a gente sabe que muitas vezes existem muitas pessoas lá que às vezes passam por nós e a gente nem sabe dos problemas que elas estão tendo, enfrentando, e, né, são os mesmos ou piores. E também a gente pretende atingir pessoas de fora, né, fazer um chamamento para que elas encontrem o Senhor. Mas você pontuaria de uma forma didática. Você faria um passo a passo desse caminho que vocês tiveram? Você consegue vislumbrar um passo a passo para que isso fique mais didático para as pessoas? Sabe, assim, os primeiros passos, como que você faz? Eu acho que o primeiro é parar tudo, parar a loucura que você está vivendo, respirar e olhar para o alto, olhar para o Senhor. Ele vai te dar a direção, porque é muito pessoal. Acho que cada situação é muito pessoal. Mas a primeira coisa, parar e olhar para o Senhor. A segunda é se conhecer, olhar para dentro de você. O Senhor fala, né? Examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de você. Antes de você olhar para qualquer outro ou apontar o erro, o que está acontecendo do outro, olhe para dentro de si. Eu precisei ser curada. Eu precisei ter muitas curas. E ainda sou curada. Estou em processos de cura. Porque eu entendo que tudo o que aconteceu comigo teve uma raiz. Lá na minha infância. Lá onde... Quem era a Gra? Hoje eu penso assim, a Gra infantil, a criança Gra, era uma criança sorridente, era uma criança criativa, era uma criança sonhadora e foi se apagando ao longo da caminhada. Só que o Senhor fala pra gente ser como criança, voltar a ter inocência. Então eu preciso voltar lá atrás. Quem sou eu? Quem é a minha essência? Me conhecer, ver aonde eu fui, onde eu caí para ser curada, restaurada, para daí voltar a outro caminho. É assim, você precisa dar um passo para trás para poder seguir. Então, quando você chega numa situação que você olha e fala assim, isso aqui não tem mais jeito, realmente, desse jeito não tem. Eu falo que o nosso casamento não era um casamento. Ele precisava terminar daquele jeito. Não dava para ser. Podia acontecer coisas até piores ali dentro, da forma que estava. Então, ele não podia permanecer daquele jeito. Mas a gente precisou dar alguns passos, vários passos para trás. Então, hoje eu falo que eu casei de novo com o mesmo homem. Hoje eu tenho um casamento. Há 3 anos nós somos casados. Nós temos outro aniversário de casamento. Porque a gente tem se conhecido. Mas o primeiro passo é olhar para o Senhor, pedir ao Senhor, pedir a Deus. Senhor, onde que o Senhor quer que eu pare? Onde que o Senhor quer que eu avance? O que o Senhor quer que eu pare de falar? Porque a gente fala demais. Onde o Senhor quer que eu cale? Para onde o Senhor quer que eu volte? Olhar para dentro de si, se conhecer, se amar. Se amar. Porque se você não se amar, você não vai ter condições de amar o outro. E eu comecei a me amar. Eu falava assim, eu não conseguia me olhar no espelho. Teve muito tempo, muitos anos, eu não conseguia me olhar no espelho. Por que você não conseguia se olhar no espelho? Você já conseguiu entender isso? Porque eu não gostava de ver aquilo que refletia, mas não era o fora. Era lá dentro, mas eu não entendia. Eu não gostava que falasse o meu nome, eu tinha pânico se alguém falasse Gra, eu já tremia, porque na minha cabeça, alguém ia falar alguma coisa que eu tinha feito, ou traumas de infância. Então, primeiro eu precisei voltar lá para minha infância, ver onde que eu fui rejeitada,
O porquê que eu cobrava tanto do meu marido, algo que ele não tinha, porque eu cobrava dele o meu pai. Eu queria que ele fosse meu pai. Ele nunca foi meu pai, ele não vai ser, ele é meu marido, ele é um homem que eu casei com ele. Mas eu queria que ele me desse aquilo que o meu pai não me deu quando ele foi embora. Eu queria ser amada pelo meu marido como eu queria ter sido amada pelo meu pai. E ele nunca foi meu pai. Então, primeiro eu entendi. Eu voltei lá atrás, eu olhei para o Senhor, eu busquei ao Senhor de todo o meu coração, porque não adianta só conhecer, a gente precisa caminhar com Ele. Eu voltei para trás, eu olhei para dentro de mim. Quem é a Gra? Que cor que a Gra gosta? Então eu comecei a entender. Eu gosto disso porque eu gosto ou porque eu acho que alguém que eu gosto gosta e eu queria ser parecida com aquela pessoa, ter a identidade definida. E hoje eu entendo que eu sou uma filha amada de Deus. Eu sendo uma filha amada de Deus, aí vai. Aí o Senhor vai te dar o norte. Agora você para. Agora você fala. Agora você volta para trás. Agora você começa. Agora você continua. Então é muito pessoal. É muito seu. Eu entendo que eu não fui a única a ter problemas, que eu não vou ser a última. Tem muitas pessoas, muitas casas, muitas famílias, muitos homens que não conseguem tomar a posição de homem porque a mulher não deixa. Hoje isso tá bem Muito. evidente, né? Então, Tá assim, patente a gente isso. não pode entender, caminhar junto com o mundo. Ele não vai levar a gente para lugar nenhum, a não ser pro abismo, entende? E nesse tempo ali em que eu tava nesse processo de que tava ali querendo me separar, eu tive conversas com pessoas que trabalhavam comigo que falavam assim, isso mesmo? Você é nova? Vai, mete a cara, se separa mesmo, você vai ficar com um homem que fica aí... Eu falando o que eu tinha falado, né? Eu nunca contei a parte boa dele, eu só contava a parte ruim. Então, Gra, você é nova, você arruma outro, você Independente. você trabalha, ele vai ter que te pagar pensão. Então, assim, ouvir as pessoas certas é um grande passo. Ouvir as pessoas certas. Mas para ouvir as pessoas certas, você precisa falar para as pessoas certas. Estar no lugar certo. Se você falar para as pessoas erradas, elas vão te dar a opinião errada. Então, procurar se atentar muito a quem é que você vai falar, porque não é para todo mundo, não é todo mundo que quer te ajudar. E também, às vezes, não é nem por maldade. Tem gente que não tem experiência, ou tem fala da maturidade. carne, ou, né, não tem... O que vive é o mundo aqui, não... Sim, então a gente precisa estar atento, realmente estar com o radar ligado o tempo todo, sabe? O tempo todo. E não esconder, não precisa esconder, mas saber para quem você vai falar, a direção certa. Que aí o Senhor vai direcionar você para o lugar certo, para a posição correta, para pegar o seu papel. Ah, mas isso me incomoda. Tem tanta coisa que incomoda, né? Se você pegar a mochila vai te incomodar igual, então deixa cada um com o seu papel. Cada um faça o seu lugar, esteja no lugar onde é para estar, porque senão, se você tomar a frente da pessoa, do seu marido, você vai estar apagando a luz dele, e aí você vai falar que ele não brilha. Mas claro, você foi lá, acabou de apagar, como que ele vai brilhar? Então, a mulher, ela tem um poder muito grande. Tá? O homem, ele tá ali, mas é a mulher que dá isso para ele. É a mulher que... Eu falo assim, que a gente é o pescoço. Então, Cabeça, mas é ele que tem que falar sim e não. Mas a gente fala assim, ó... fala sim, Fala sim, fala não. fala não. Então, a gente precisa ter muita... O diretor falou que é verdade. Mas realmente isso. A mulher, ela tem um poder muito grande. Mas aí a gente tem que aprender a ter esse poder. Porque se a gente tiver um poder errado, a gente vai levar para o abismo. Vai cair todo mundo. Aí, a minha casa teve uma queda. Por quê? Quem que deixou a janela aberta? Quem que deixou? Porque daí o vento entra. Exatamente. E
todo esse desenvolvimento aí. E como que foi florescer? É isso que eu ia perguntar. E agora? Como que tá o jardim? Depois que você viu, falar, não, essa sou eu, nos casamos e fomos caminhando nessa verdade que o Senhor trouxe a nós dois. E como que você vê agora a vida de casado e a vida da Gra? Então, O que aconteceu? Qual é o final desse eu digo, na verdade foi uma frase que o Senhor me deu, uma palavra que o Senhor me deu, que eu era uma improvável e hoje eu sou uma imparável. O Senhor me deu uma voz e ela precisa ser ouvida. Então, se o Senhor me permitiu viver todo esse processo para ajudar outras pessoas a hoje a caminhar, eu estou aqui e eu vou fazer a diferença. Hoje a gente tem uma casa, um lar muito abençoado. Eu e meu esposo, a gente consegue caminhar juntos, parar juntos, ou empurrar o outro, mas de uma forma que a gente se entenda, que a gente senta, a gente entende, que a gente é uma carne, que a gente é um só. E dentro disso tudo, aí vem os nossos filhos, né? Porque a gente é exemplo. Então, eles olham pra gente e eles vão absorvendo tudo. E a gente entende que a gente precisa passar isso pra frente, a gente não pode guardar pra nós. Ontem, a gente precisava de oração. E hoje a gente ora por quem precisa. Então, a gente precisa fazer aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. Antes eu chorava. Hoje eu choro com quem precisa, mas para dar risada depois, porque a gente não vai ficar no deserto. O deserto não é um lugar para ficar, é um lugar para passar. Você passa, aprende e vai lá e conta o seu testemunho para que muitos vivam. A gente não é perfeito, tá? Nós não somos estrelinha. Oh, que lindo, não. Nós temos problemas, nós temos um monte de desafios, não é problemas, nós temos desafios diários. Graças a Deus, são desafios. Desafios. E a gente passa eles. E eu costumo dizer que a vida é um jogo. Quando você passa o primeiro nível, vem o segundo. E não é mais fácil que o primeiro, Não. Tá? Os níveis vão ficando mais difíceis. Vão, até a gente chegar lá na vitória. E aonde que é a vitória? Onde Deus quiser, né? Onde o Senhor nos permitir, a gente vai passando de fase. Então, assim, hoje a gente caminha juntos, a gente ora junto, a gente chora junto, a gente se alegra juntos. Nós somos um casal que a gente entendeu que a gente vai ter problemas, que eu tenho os meus defeitos, que ele tem o dele, que ele tem que ter o momento dele, que eu tenho que ter o meu, porque eu sou um ser humano. E a gente caminha juntos, é caminhar juntos. Não, eu não tenho poder sobre ele, o que antes eu achava que você tem que fazer isso, você não vai fazer aquilo, ele não me olhou, Não, ele é um homem e eu sou uma mulher e nós dois decidimos caminhar juntos, então a gente vai caminhar juntos. Fazer uma salada de fruta e não a metade da laranja. Exatamente, isso mesmo. E é muito bom entender. Mas é maturidade, e ela vem a gente precisa pedir sabedoria ao Senhor, né? O Senhor fala que Ele dá, Ele tem prazer em dar sabedoria, Ele tem prazer, pensa que maravilha, então você pede, é só pedir ao Senhor, Ele vai dar aos seus filhos, né? E buscar entendimento, aí é com a gente. A gente tem que fazer a nossa parte, claro. Exatamente, a gente precisa crescer, a gente precisa buscar evoluir. Não sei, se for para assistir um filme que vai ajudar, fazer um curso. Tem tantos cursos maravilhosos. Tem podcast que você pode aprender, né, com a dor do outro. Inteligente é aquele que aprende com a dor do outro, né? E não precisa passar. Não precisa passar. Nós não fomos inteligentes. Nós precisamos passar pela dor. A gente sofreu muito. A gente podia ter olhado, mas a gente precisou desse processo. Exatamente. São os olhos da carne que dizem, né? Por que eu não fiz de tal jeito? Porque não era. Não era. Não era para ser. O jeito era esse aqui. Sim. Era por esse deserto aqui, ó, bem por esse desertinho aqui que tinha que passar. E doeu muito. Hoje a gente fala assim, a gente ri, mas doeu muito, foi muito dolorido. Gente, pensa... nós ficamos 11 anos casados.
de uma forma horrível, dolorida. Era choro. Não, é que Era- culminou nessa questão da Laura. Aí, Que eu acho isso. que é uma coisa que... Aí, com 11 anos, nós decidimos pôr um fim. Nós ficamos 4 anos, exatamente isso, 4 anos ali, naquele tranco e barranco. E agora, 3 anos, a gente vive um casamento. Um casamento que é para ser um casamento, É isso aí. né? Glória a E é Deus. assim, a gente entende que a nossa dor vira o nosso ministério. Então, a gente, para quem a gente pode testemunhar? Aí tem muitas pessoas que me perguntam assim, mas você conseguiu se apaixonar por ele, né? Olhar para ele com amor? Falo, eu não amava. Eu não amava, porque eu não me amava. Hoje eu amo. Como alguém que não se ama pode amar alguém, né? Não consegue, não tem como. Ela coloca expectativas. Exatamente. Uma paixão. Expectativas. E a paixão, ela acaba. E o amor, ele é uma decisão. Eu decido te amar. Você sendo assim, você sendo assado, você tendo assim, eu decido te amar. Isso é algo ótimo de ser dito. Sim. Porque as pessoas não sabem disso. Uhum. Amigas, eu vou dizer uma coisa para vocês. O amor não é um sentimento. Ele é, como a Gra disse, uma decisão. A gente decide amar. Sim. A gente Sim, né? decide amar quem está perto da gente. Então, assim, faz a lista das coisas boas e das coisas ruins. Vamos fazer, né, Lê? Vamos. A lista Eu das tenho coisas boas e das coisas certeza ruins. que vai ser. O Clebão também. Sim, vamos ter que fazer esse exercício. Sabe o que eu ouvi? É bom sempre fazer, né? Eu Volte ouvi e algo meia. assim Dá risada que me chama a atenção e eu falo isso lá em casa todas Compra um as bloco de vezes. papel A4. Eu falo isso lá em casa assim muito. Meus dentes estão brancos, né? Se eu colocar uma pontinha preta aqui, só uma pontinha, o que você vai olhar? Ah, pontinha. Ponte a preta. Mas e o resto branco? Se perde, né? Então, assim, a gente precisa focar no branco das pessoas, olhar nas coisas boas que as pessoas têm. Que defeito todo mundo vai ser. E se você falar assim, não, o meu marido não tem, mentira. Eu não tenho defeito, mentira. Você esconde bem debaixo do tapete. Você maqueia ele bem, porque todo mundo tem, a gente é Com humano. certeza. Todo Com mundo tem uma certeza. falha, todo mundo tem uma pedrinha no sapato, todo mundo tem. Mas parar de olhar no pretinho do dente do outro, sabe? Olha no que o outro tem de melhor, porque vai ser muito melhor. Se esse copo te incomoda, tira ele. E não precisa. Isso incomoda, gente. Grava um dia você. Coloca lá na sua cozinha, grava. O que você fala, se você tem mais gratidão ou mais reclamação. Que vergonha que você vai ficar. Porque realmente a gente reclama sim. A gente fala mais dos defeitos do que das qualidades. E para uma convivência harmoniosa, não é ser falso. Não é sobre isso. É apagar mesmo, é olhar aquilo. Porque se uma pessoa fica te acusando que você tem defeito, uma pessoa fica te acusando 24 horas, é muito chato. Tem uma hora que você não, né? Sim. Então, e quando você elogia uma coisa, a pessoa está fazendo algo que ela sabe que ela não te agrada, ela vai começar a mudar para que ela querer aquele elogio também. Sim. Então, é uma forma da gente mudar, evoluir, sempre melhorar, sempre olhar, tá me incomodando esse pretinho, mas eu vou olhar para outro lado. É isso, sabe? Tem tantas coisas boas no outro, para que eu vou olhar e focar e bater naquele ruim? Então, Na verdade, a gente tem que ser motivo de oração, né? Se você olha muito pro pretinho do dente, é porque algo está errado e precisa ser modificado lá nos pés da cruz. Amém. Eu tenho um pastor que fala que a murmuração, você ficar o tempo todo reclamando, é uma intercessão demoníaca. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério. Isso é muito Então a gente tem que render o nosso coração nessa parte. Mulheres que são estressadas, nós somos já por natureza um pouco mais. Realmente, né? Se prostrar e diante daquele que pode fazer todas as coisas, né, Graça? E pedir para que o Senhor transforme o nosso olhar. O nosso mas olhar. é realmente, Em relação ao Sá, nosso sobre marido. isso, assim, as mulheres, elas têm os hormônios bem aflorados mesmo, né? A gente tem uma mudança de humor 4 vezes no mês, né?
No mínimo. No mínimo, né? Uma semana a gente é assim, outra assim a gente tem realmente. Mas aí é que tá, você se conhecer e falar assim, viu, hoje eu estou estressada. Então, não sabe que eu vou fazer, que tem algo que me irrite, tenta controlar isso. E você mesmo, existem medicações, existem tantas coisas que ajudam, né? A gente precisa entender isso também. A mulher precisa ter esse olhar, se olhar. E é aí que entra o se amar. Você precisa se amar, você precisa se conhecer. Ah, uma semana antes eu estou assim. Então já se prepara, já se programa para aquilo. Para aquele momento não seja um estresse geral para a casa inteira. Então a gente tem esse controle de temperatura. A gente consegue equilibrar a temperatura da nossa casa. É nós. A gente vai dizer como que a casa vai ser durante o dia, se vai ser gostosa, se vai ser estressante, é a gente. Então, se você se conhecer, você consegue ajustar a temperatura toda. Muito bom essa conversa. Obrigada, Obrigada. Obrigada, meninas. E beijo. Até mais. Agradece aí, Gra. Obrigada, Sá, obrigada, Pri, obrigada a todos. Que Deus abençoe, que essas palavras edifiquem a vida de cada uma. Até a mim também. Eu sei que eu estou em processo de cura, todos precisamos dessas curas e é só o Senhor Jesus. Convide Ele para estar dentro do seu coração, dentro do seu lar, para fazer morada, para que muda realmente as coisas de lugar se precisar, que Ele vai fazer porque Ele tem prazer em fazer os seus filhos estarem bem. Deus abençoe.